Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Slade Wilson, você já me conhece, e hoje eu tô aqui para responder uma das perguntas que eu recebo com muita frequência, viu gente? E eu sempre fico intrigado com a pergunta, assim, e hoje eu quero falar sobre elas. Recentemente lá no YouTube, aqui no YouTube, o pessoal falou assim, o João Vitor falou, Slade, me diz o seguinte, queria entender a diferença entre PROC-V e função C. Qual que é a diferença entre PROC-V e função C? Você sabe a resposta? É sobre isso que eu quero falar contigo hoje. Agora já faz uma gentileza para mim? Clica aqui no canal, querido, se inscreve aqui para ajudar a gente, deixa o seu like, deixa seu comentário, viu? Deixa sua dúvida aqui que de repente a gente faz um vídeo para responder a tua questão igual eu estou fazendo aqui pro João Vitor. Olha lá, João Vitor, ó, você já é de casa, hein? Vamos lá. O João Vitor falou assim, qual que é a diferença entre PROC-V e função C? Aí eu fiz essa planilhinha aqui só pra gente bater um papo sobre ela. Pessoal, é assim, ó, conceitualmente falando, PROC-V é uma coisa, tá? E não tem relação nenhuma com a função C. PROC-V serve para você fazer uma procura vertical, para você ir lá em alguma outra planilha, lá em alguma outra área da sua planilha, e com base em um valor, ele te traz o resultado, ok? Aqui a gente já tem vídeo de PROC-V aqui no canal, mas ainda assim vamos exemplificar. Então vamos supor o seguinte, eu tenho uma... Tá chegando o horário de tomar o café da tarde, então eu só penso em comida, né, gente? Mas vamos lá. Eu vou colocar aqui o código, ó, 3. Eu quero um cafezinho. Então, o objetivo do PROC-V é ir lá e procurar esse código 3 na minha tabelinha, retornando a coluna que me interessa. Nesse caso, a coluna 2, que é a coluna do nome, né, da descrição do item. Olha lá, cafezinho. Então, toda vez que eu trocar aqui, ele já vai atualizar isso. Então, esse é o PROC-V, esse é o objetivo do PROC-V. Fazer a busca baseada num valor que você vai definir. Você fala, ó, eu quero buscar o item cujo código é 1. Então ele vai lá na tabelinha e traz pra gente. A função C, ela tem uma proposta diferente. A função C, ela tem a proposta de avaliar uma situação que você vai definir e com base, né, no resultado dessa avaliação, ele te permite tomar uma atitude ou tomar outra. Ele te entregar um resultado ou entregar outro, colocar uma mensagem ou outra, né? Eu brinco muito em sala de aula, eu sempre faço a brincadeira do casamento, né? Eu falo assim, ó, quem é que vai casar? Aí eu pego lá o menininho ou a menininha que vai casar e a gente simula o pedido de casamento. Então, de forma bem bobinha, bem tranquila aqui, ó, eu sempre falo assim, ó, digite a sua resposta aqui, né? O sim ou o não vai estar aqui. E aí eu coloco aqui, ó, se... A resposta da pessoa que está sendo pedido em casamento. Percebe que a resposta vai estar no amarelo aqui, né? A resposta sim ou não. Então, eu vou falar assim, se a resposta que a pessoa digitar aqui for igual a sim, perceba, eu vou falar assim, fulano de tal, quer casar comigo? Se ele digitar aqui na célula sim, então viveremos felizes. Ok? Caso contrário, moiô. Moiô. Ó, que coisa didática, tá vendo? Então, a função C, ela se propõe a isso. Ela se propõe a fazer um teste que é baseado numa comparação que você vai fazer. Então, se o D5 for igual a sim, se a resposta da pessoa for igual a sim, então a função C executa esse argumento do meio aqui, esse segundo argumento. Ou seja, se a resposta for sim, então vai aparecer escrito viveremos felizes. Lembrando que toda vez que eu utilizar como base aqui na minha argumentação algum texto, eu preciso que o texto seja colocado entre aspas duplas, tá, gente? Isso aqui é uma regra. Se eu estivesse comparando assim, ó, se o valor for maior que 18, vai, maior que 18. Maior que 18 já não era necessário colocar as aspas duplas, porque aí eu estou falando de número, né? Mas depois eu faço aqui do maior de 18, ó. Então, se o conteúdo do D5 for igual a sim, então... ponto e vírgula aqui, né? Se isso for verdade, se isso for verdadeiro, então o que eu faço? Eu coloco na célula, viveremos felizes. Se isso daqui não for verdade, ó, se esse resultado não for verdade, ou seja, se não tiver escrito sim ali na célula D5, então ele ignora o segundo argumento e ele se direciona para o terceiro argumento, ou seja, vai aparecer escrito ali, moiô. Então, ó, vou dar Enter aqui, ó. Não tem nada, né? Percebam que a minha comparação ela está sendo baseada no valor sim. Se eu der Enter agora, vocês vão notar que não tem valor aqui, não tem nada na célula D5. Aí ele vai perguntar, nada é igual a sim?
Não, nada não é igual assim. Então ele ignora o do meio e vai pro moiô, percebe? Então qualquer coisa que seja diferente do sim, vai cair lá no moiô. Ele só vai entrar no viveremos felizes se eu digitar assim. Eu vou dar enter aqui para vocês verem, ó, moiô. Se eu digitar assim, quer casar comigo? Sim. Ó, opa, viveremos felizes. Talvez. Então, moiô, né? Só vale se for sim. Percebe? Então, a função C, ela tem o objetivo de testar uma informação e, com base no resultado desse teste, ele vai te fazer uma coisa ou outra. Por isso que a função C é um teste lógico, né? Eu havia dado o exemplo aqui, a questão dos 18 anos lá. A gente foi no cinema e tinha um filme lá, classificação 18 anos. Então eu vou pegar seu nome, sua idade e se pode ou não. Pode? Vou colocar assim, ó. Então meu nome é Slade, eu tenho 38 anos. Opa, 39. O resultado é, se a idade da pessoa for maior ou igual, né, gente? Porque se for só maior, teria que ser só a partir do 19. Então, se tiver 18, já pode. Se for maior ou igual a 18, então pode entrar no cinema. Caso contrário, vai para casa. Olha lá. Percebe? Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Entendam, a ideia é exatamente a mesma. Eu estou pegando uma célula e estou fazendo um teste, estou fazendo uma verificação. Tanto é que o argumento aqui é chamado de teste lógico, né? Essa comparação aqui. Se o valor da célula G6 for maior que 18, então pode entrar no cinema. Caso contrário, ao ponto e vírgula que separa o argumento aqui, ó. Se isso daqui não for verdade, se a pessoa não tiver mais ou 18 anos, né? Se ela tiver menos que isso, então vai aparecer escrito, ó, vá para casa. Vou dar enter para a gente ver, ó. Pode entrar no cinema porque eu tenho 39. Se eu tivesse 17, olha lá, ó, vai para casa. Se eu tivesse 18, ó, 18 já pode. Por quê? Porque a gente colocou maior ou igual, tá? Se eu tivesse colocado só igual, o 18 também não poderia. Se eu colocasse assim, ó, igual não, maior, desculpa. Se eu colocasse assim, ó, se maior que 18, ó, 18 vai para casa. Mas como eu coloquei maior ou igual, então pode. Lembrando que sempre que for maior ou igual ou menor ou igual, o igual vem por último, tá? Não tem jeito. Eu não posso colocar aqui igual ou maior, daria erro. Beleza? Então entendam, o PROC-V se propõe a ir lá e fazer uma busca baseada numa informação que eu vou passar e vai me retornar uma coluna específica. Lá no meu caso, eu pedi para ele trazer a coluna número 2. Aqui, ó, 1, 2. Perfeito. Então, respondendo a pergunta do João Vitor, qual é a diferença entre PROC-V e função C? João Vitor, toda a diferença, né? Elas não têm relação entre elas. Em alguns casos, e aqui vale para todo mundo, em alguns casos, a função PROC-V ou PROC-H, ela pode facilitar a vida da gente e suprimir o uso de uma série de Cs. Deixa eu explicar assim para vocês, ó. Imagine que eu quero fazer essa mesma comparação aqui, ó, de 1 a 5, só que eu ia fazer isso baseado na função C. Então eu colocaria uma célula, tá? Onde eu vou digitar um número qualquer aqui, e o resultado, eu iria testar cada valor para produzir o resultado. Então olha como ficaria, né? Se o valor digitado for igual a 1, então eu coloco escrito pão na chapa. Caso contrário, eu vou fazer uma outra pergunta. Eu já sei que se for 1 é pão na chapa. Se não for código 1, aí eu faço outra pergunta. Se o código for igual a 2, então pão de queijo. Olha lá. E se não for pão de queijo? Bom, se não for pão de queijo, eu faço outra pergunta. Se for 3, então cafezinho. Caso contrário, se for 4, olha lá, tapioca. Ia fácil uma tapioca agora, hein? Caso contrário, ou seja, não é 1, nem 2, nem 3, nem 4, então sobra automaticamente o bolo. Então, ó, fecho 1, fecho 2, fecho 3, fecho 4. O povo se confunde em quantos tem que fechar, gente? Ué, tudo que você abre, você fecha, né? E o Excel ajuda ainda que ele traz as cores, né? Separaçãozinha por cor. Enfim, ó, vou dar Enter. Olha só, 1, pão na chapa. 2, pão de queijo. 3, tapioca. Opa, cafezinho. Tá melhor que eu. 4, tapioca. 5, bolo. Percebe? Só que eu consegui o mesmo resultado. Ó, mesma coisa. 2, 3,
4. Mas olha a diferença do que eu tive que escrever aqui no PROC-V e olha a diferença do que eu tive que escrever aqui na função C. Fala a verdade, essa construção tem tudo para confundir o povo, né? Por mais que eu possa fazer uma função C aninhada, né? Uma função C dentro da outra função C, isso é perfeitamente normal, tá, gente? Só que é muito mais fácil eu fazer nesse contexto um PROC-V, percebe? Então, por mais que sejam funções distintas, cada uma com um propósito específico, se o teu objetivo é basicamente testar um valor e com base no valor chegar no resultado, por mais que ele possa ser construído com a função C, né? Quando o teu chefe for falar, geralmente ele vai falar assim, eu quero um relatório, ou eu quero que você faça uma planilha, que se o valor for 1, apareça pão na chapa, se o valor for 2, apareça pão de queijo. Conforme ele vai falando, você na sua cabeça vai construindo uma função C, e tá certo, a lógica é essa mesmo. Só que especificamente nesse contexto aqui, por mais que eu possa construir a função C, é mais fácil, gente, eu trabalhar com a função PROC-V. Por quê? Porque ainda assim, com base no valor, eu estou fazendo, eu tô retornando, né, o item correspondente ao código que eu tô escolhendo. Então, nesse caso, sim, o PROC-V pode substituir a função C, ok? Mas o objetivo dessas funções ele é distinto, tá? Se você fosse fazer um teste no código e com base no código você fosse produzir um cálculo, perceba, aí é a função C e não tem conversa, né? Mas eu vou buscar o valor lá com base no código e é só isso, não vai ter cálculo, não vai ter nada. Bom, então, aí o PROC-V vai te atender, percebe? Então, são funções distintas, com propósitos distintos, que em alguns casos podem uma substituir a outra, né? Especificamente nesse caso aqui, a função PROC-V pode substituir a C, ou até a C pode substituir o PROC-V, né? A questão é que se eu fosse trabalhar com base no C, eu teria mais trabalho e uma chance maior de erro. Beleza, gente? Então, qual que é a diferença de C e PROC-V? C serve para você testar uma situação e dependendo do resultado, né, se for verdadeiro ou falso, o resultado do seu teste, você faz uma coisa ou faz outra, né? Enquanto o PROC-V, ele é destinado para fazer uma procura vertical em uma tabelinha pré-definida com base em um valor que você vai apontar. Beleza? Espero que tenha resolvido aí tua questão, viu, João Vitor? E todo mundo que perguntou. Qualquer dúvida, manda pra gente. Não se esquece, gente, se inscreve aqui no canal, deixa a tua dúvida, porque aí eu vou ver que você tá engajado, tá com a gente aqui, né? De repente eu faço um vídeo aqui para responder tua dificuldade. Certo, galera? Joinha para vocês, aquele abraço, viu? Fui!